Gessé Andarilho escreveu o primeiro livro enquanto andava de trem. Conheça esta e outras histórias do autor de Fiel. Gessé da Silva Dantas, ou melhor, Gessé Andarilho. Por que a escolha desse codinome Andarilho? Porque eu ando muito, né? Eu sempre fui um cara que circulei muita cidade, desde novinho. Tem relação com o andarilho ser exatamente significar sem rumo, assim? É, mais ou menos, entendeu? Aonde tivesse festa, praia, eu tava indo. E foi alguma sugestão de algum amigo esse codinome ou você que pensou? Não, foram alguns amigos meus mais velhos, né? Eles eram bem mais velhos que eu e eles falavam, cara, onde eu vou te encontro. Pô, você é mó andarilho. Pô, toda festa que eu vou te encontro. Aí pegou, um né? Apelido, né? Como se fosse um apelido. Pegou. Muito interessante. Você, no seu livro, você conta histórias que você mesmo presenciou e histórias que seus amigos presenciaram, assim. Você pode contar pra gente uma dessas histórias, assim? Então, eu peguei várias histórias. Por exemplo, o personagem do meu livro, o Felipe, ele fala pro pai que tá na casa da mãe e fala pra mãe que tá na casa do pai. Ele vai pro baile funk, ele vai pra Nás. Como ele não pode chegar em casa de madrugada, o que ele faz? Ele pega um ônibus lá da Zona Oeste, lá de Antares, pra Central do Brasil, e pega outro voltando, e ele fica circulando nos ônibus até dar uma certa hora dele poder ir pra casa do pai ou pra casa da mãe. Eu fiz muito isso quando eu era mais novo, então... Sua história. É, um pedacinho, Um né? pedacinho da sua história. Aí foi a forma que eu encontrei também de colocar outras histórias, assim, de pessoas que pegaram ônibus com ele, a partir dali surgiu um diálogo, enfim, às vezes a conversa passou do ônibus e foi para outros lugares. Enfim, foi uma forma que eu encontrei de contar outras histórias, não só de dentro da favela, entendeu? Muito bom. E uma das coisas mais interessantes do seu livro Fiel é que quando a gente imagina um autor, um escritor, geralmente a gente pensa que ele escreve o livro em casa, com calma, tranquilidade, levanta de madrugada, tem alguma inspiração. Você não, você quebrou esse paradigma. Como que foi isso, essa experiência de escrever um livro dentro de um trem, com movimento, em pé, num bloco de notas do celular? Como foi essa experiência e quanto tempo você levou para escrever o livro? Então, eu sempre fui um cara que nunca gostei de escrever, de ler, né? Eu repeti sétima série 5 vezes, não gostava de ler. Aí eu li um livro que me despertou a atenção para a leitura, para começar a gostar de ler, que foi o livro No Coração do Comando. Aí, a partir desse livro, eu comecei a comprar outros livros que retratavam a favela também. Até que um dia eu li um livro lá em São Paulo, chamado Zona de Guerra, que contava a história do cara, quando ele era mais novo, na periferia dele. Aí eu falei para um amigo meu, cara, essas histórias aqui, eu tenho história igual essa aqui para contar, cara. Aí esse amigo falou assim, tu acha que tu tem história melhor do que a do cara? Então vai lá e escreve. Como se fosse um desafio, Você né? aceitou o desafio, né? Desafio. Fiquei com aquilo na cabeça. Aí um dia eu tava indo pro trabalho, eu tava trabalhando no centro da cidade aqui do Rio, num prédio, né? A gente tava administrando um prédio. Aí me veio a ideia de inventar um personagem para contar as minhas histórias. Porque eu falei, se eu escrever sobre a minha vida, quem sou eu para interessar alguém em querer conhecer a minha vida? Eu fui inventar um personagem, só que quando eu tive a ideia de escrever, eu não tinha caderno, caneta na mochila, nada. Eu tava com o celular, aí mexendo, vi um bloco de notas. Eu falei, vou escrever aqui mesmo. Aí eu comecei a escrever sem pretensão nenhuma, um bloco de notas. E quando eu vi, tinha 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, 5 capítulos. E o percurso era longo que você fazia? Eu perco mais ou menos por dia, assim, umas 3, 4 horas dentro do transporte público. Bastante tempo. Bem aproveitado, né, na verdade. Né? E assim, foi a forma que eu contei também de não mudar minha rotina. Eu continuo, né, trabalhando, continuo frequentando a favela, os baile funk, entendeu? E nas horas vagas, que é o trem, e eu vou escrevendo. Até hoje eu continuo escrevendo. E algumas dessas pessoas que você vê no trem, que você escuta história, que você convive, vira personagem? Então, quando eu comecei a escrever, eu falei assim, pô, tem que escrever alguma coisa que seja bacana, que dispute com todo esse universo que é o trem, que é a pessoa falando alto do seu lado, o funkeiro escutando sem fone, né? Que já é cultural aqui já no Rio. O camelô passando e vendendo os produtos. Então, eu focado no texto, escrevendo no celular, eu pensei assim, a pessoa que estiver lendo meu livro vai ter que estar focada também no livro, lendo da mesma forma que eu estou escrevendo, que eu fico paradão ali escrevendo a história. Se a pessoa que estiver conversando do meu lado, a conversa dela chamar minha atenção mais do que o que eu estiver escrevendo, é sinal que a história dela está melhor do que a minha.
Então eu pego a história dela e jogo para os meus textos. Nossa. Entendeu? E essas pessoas que normalmente viram personagem, você dá um jeito de avisar que elas viraram personagem ou elas lendo, elas se identificam? Então, a maioria não, porque são pessoas que eu não conheço, que eu vi no trem. Agora, tem pessoas que elas estão no livro, assim, tem histórias que aconteceram com elas, essas histórias. E eu passei por algum determinado momento da vida do Fiel, né, do Felipe. E algumas delas, assim, quando eu vou entregar o livro, eles compram, pedem para eu assinar, aí eu vou e escrevo, ó, qualquer coisa parecida não é mera coincidência. Pelo menos avisou, né? Eu dou uma dica, entendeu? Mas a sua ideia de fazer o livro, você já pensou, vou escrever um livro e publicar, ou você escreveu como hobby? Eu falei, não, vou escrever, né? Eu falei para um amigo que minhas histórias dariam livros, é porque, assim, a vida inteira as pessoas sempre falam algo ligado ao livro. Eu sempre usei muito trocadilho, as pessoas falam, literalmente falando. Minha vida é um livro aberto. Muda essa página, troca o capítulo. Vários trocadilhos. Então isso está sempre no nosso dia a dia e tal, ali já... Eu falei assim, vou escrever, mas a minha ideia era escrever e mostrar para os próximos, para os amigos, para a galera da favela, aqui fiz um livro e tal. Só que tomou proporções, assim, enormes, né? Pô, consegui assinar com uma editora gigante aqui no Brasil, o livro vende no país todo, assim, teve uma repercussão que jamais imaginei que fosse ter, entendeu? E é verdade que você já tem outros 6 livros, assim, em preparo, assim, no forno, pra divulgar pra gente? Então, eu tô com esses trabalhos, porque assim, tantas histórias no trem, tantas histórias da minha vida que não caberia num livro só, né? Então, só que eu tô focado mais no Fiel, né? Que é o bebê que tá pronto, agora eu tô cuidando de ajudar na divulgação, enfim, entrevistas, tá acontecendo várias, graças a Deus. Palestra, fórum. Então eu meio que deixei um pouco de lado essa preocupação. Eu não estou preocupado em escrever, eu não me preocupo em escrever 6, 10 livros. Eu me preocupo com a próxima palavra só. As pessoas falam, pô, você escreveu o livro inteiro no trem? Eu penso, eu não escrevi o livro inteiro, eu escrevi uma palavra, que puxou outra, que virou um parágrafo, que virou um capítulo, e, assim, que virou um livro. Você estava comentando com a gente, que acho que para mim, tanto para Mariana, foi bem surpreendente ouvir o fato de que você escreveu no celular, assim, um esboço, e depois você escreveu ele todo manuscrito. Você pode contar, assim, para o público aí de casa também como é isso? Como é esse processo? Então, eu escrevi a ideia toda no celular. O livro não saiu todo de uma vez. Foi construído por partes. E do celular, para tirar do celular, eu não queria pegar um cabo e conectar no computador e ir do jeito que tá, vai de qualquer jeito. Porque se eu quero disputar com redes sociais, se eu quero disputar com videogames, com jogos que tem nos celulares, enfim, com a diversidade de coisas, de opções para distrair a pessoa, para ocupar o tempo, eu falei, pô, se a pessoa abrir meu livro, a pessoa vai ficar só no meu livro, né? Eu sou egoísta, eu gosto de atenção, né? Exclusividade, né? Aí, para passar do celular pro computador, não quis passar direto. O que eu fiz? Eu peguei o caderno, às vezes dentro do trem também, e lia palavra por palavra em voz alta. Ia lendo o parágrafo. Se alguma palavra travasse na minha boca ali, eu falava, pô, essa palavra não tá bacana. Eu trocava para ficar uma coisa mais fácil de ler, uma coisa mais dinâmica. E do caderno, para eu passar pro computador, nessa época eu não tinha nem computador em casa ainda. O que eu fazia? No trabalho, na casa de um amigo, onde eu estivesse, na loja de alguns amigos, enfim. Pô, deixa eu usar o computador rapidinho. Aí abria o Google Docs, que é uma plataforma de texto, e de onde eu estivesse eu ia preenchendo, entendeu? Muito interessante. Quanto tempo demorou mais ou menos esse processo? Mais ou menos uns 2 anos eu fiquei nessa luta aí. É um bom tempo, né? Porque de pedaço Exatamente, em pedacinho, né? celular, De pouquinho em para escrever. E o seu livro, ele é voltado para todos os públicos, ou ele é mais voltado para o pessoal que mora na favela, que vai se identificar mais com a história, ou ele é voltado para todas as idades, todos os públicos, de todas as classes? Então, meu livro, assim, achei várias pessoas de várias classes diferentes já vieram falar comigo. Mas é surpreendente que vem pessoas assim, tipo, professoras, médicas, pessoa com, né, um certo grau maior de instrução. Aí fala, pô, eu li no seu livro, eu me identifiquei com o personagem, eu fiquei torcendo por ele, mesmo sabendo que ele é um traficante, eu fiquei torcendo por ele. Como é que você fez isso e tal, não sei o quê. Já teve pessoas que falaram, Gessé, esse teu livro, ele poderia ser contado em qualquer outro tipo de sociedade, não só na favela, como numa guerra, em qualquer outro tipo de lugar, a história cabe.
porque as histórias se parecem, enfim. Então, eu escrevi esse livro pensando na pessoa que não tem hábito de ler. Eu pensei no moleque lá no eu há um tempo atrás. Assim como você, um tempo atrás, que alguém te despertou a vontade de ler. Tentando exatamente isso, né? Despertar na pessoa o interesse por uma leitura. E por que a escolha do nome Fiel e da capa, assim, com a favela, com armas, com bandidos? Porque foi você que idealizou essa capa? O nome foi pensado por você? Foi sugestão? Então, Fiel é o nome que se dá para o adolescente, criança, adolescente, que ajuda o traficante aqui nas favelas do Rio de Janeiro. O braço direito, aquele garoto que esconde a arma para o traficante, que compra o lanche. Ele é chamado de Fiel, entendeu? É interessante. E o personagem, ele se torna um fiel, entendeu? Só que ele é um fiel diferenciado, que ele foi criado na igreja evangélica. Ele era estudioso, ele gostava muito da arte da guerra. Então, ele achava que foi Deus que botou ele naquele caminho ali. Ele achava que ele era um Davi da Bíblia, um Moisés, que ele ia salvar o povo dele, que era a favela. Nossa. Ele vive esses conflitos, entendeu? Muito interessante. E é verdade que você também escreve poesias? Escrevo. Escreve. Eu não sei se é poesia, as pessoas falam que são boas. Eu escrevo que eu gosto muito de brincar com as palavras, entendeu? Sim. Eu pego uma palavra que, por exemplo, você usa para uma coisa, jogo para outra. As pessoas chamam de trocadilho. Tu fala, pô, o Gessé é um poeta que conta piada e tal. Outras pessoas falam, nossa, poesia profunda. Cada um interpreta de uma maneira. Fala, pô, mas você pensou isso pensando no traficante. Não, cara, as palavras vêm na cabeça, eu formo as frases. É como eu falei, eu penso numa palavra, que ela encaixa em outra palavra. Às vezes vira livro, às vezes vira um conto, às vezes vira uma poesia. Quem sabe sai um livro de poesia por aí, né? Então, já tem até um projeto já, uma amiga minha, que foi essa amiga minha que me despertou para esse lado da poesia. Ela tem um sarau chamado Poesia de Esquina, que é na Cidade de Deus. Uhum. Todo mês rola esse sarau. Ela tá montando uma editora chamada Editora de Esquina. Vai ser o nome da editora dela. Ela falou, já queria um desses 6 livros teu aí, manda pra mim. Eu falei, pô, eu não vou mandar um desses 6 livros, porque é um trabalho, demora bastante e tal. E eu, tô numa editora bacana, uma editora grande. Eu tenho as poesias. Ela falou, pô, tu vai mandar tuas poesias pra gente? Eu falei, manda lá, vamos publicar um livro de poesia. Eu falei, vamos fazer, então, já é. Aproveitar a oportunidade, né? Gessé, muito obrigado pela sua presença, tá?